nossa lição de hoje, a lição 12, vai tratar sobre as epístolas, as cartas, que nós temos no Novo Testamento. Essas cartas, elas instruem e elas formam os cristãos. Elas instruem e formam o cristão no seu caráter. Então, a partir do ensino dessas epístolas e seus autores, o nosso caráter cristão ele vai sendo formado. A nossa conduta, a nossa dignidade de fé e de postura vai sendo lapidada por esses ensinos. Tá? Também as epístolas, elas instruem e formam e moldam a igreja como corpo. Ela forma o caráter do cristão individualmente, mas também essas epístolas, elas instruem a comunidade da fé como num todo, a igreja num todo. Como é que a igreja deve proceder, como é que a igreja deve caminhar, como ela deve se comportar, as decisões que ela deve tomar mediante possíveis problemas. Tudo está ali nas epístolas. As epístolas ensinam como tratar todo tipo de situação que a igreja possa enfrentar. Tá? Desde pecados, desde obediência à liderança, até os líderes não podem fugir dessa orientação, desse molde que as epístolas trazem para a igreja. Tá? Então a igreja ela deve ser moldada não baseada na opinião, na ideia, na habilidade de um líder, né? Mas a igreja ela é moldada segundo o ensino apostólico e o ensino dessas epístolas. Tá? E também, não menos importante, as epístolas, o seu conteúdo, elas nos trazem uma cosmovisão da vontade de Deus. O que é cosmovisão? É uma visão de mundo. Tá? Então, as epístolas, no seu conteúdo, elas formam um entendimento na mente do cristão sobre o mundo. Entender o que nos cerca, o mundo. Tá? O que é ser mundano? Né? Que nós contrariamos o que é ser mundano. Mas o que é ser mundano? O que a gente aprende nas epístolas, mundano, além de ser algo estereótipo, vai muito além disso, mas ser mundano é pensar como o mundo, é adotar as filosofias, os conceitos e as ideias do mundo, é pensar como o mundo, é ter uma cosmovisão igual à do mundo. Isso é ser mundano. Tá? Mas as epístolas, o Novo Testamento, as Escrituras, com a sua autoridade, ela instrui a nossa cosmovisão segundo a vontade de Deus. E aí eu começo a olhar os movimentos, né, que nos cercam, mas segundo a vontade de Deus. Infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos, muitas igrejas, eles, na sua parte externa, estereótica, não se parecem com o mundo, mas nas suas ideias, no seu conceito, nas suas filosofias, eles adotaram os padrões do mundo, os pensamentos do mundo. Só para os irmãos compreenderem um pouquinho mais a importância da cosmovisão bíblica, da vontade de Deus, quando o apóstolo João escreveu a sua carta, a sua epístola, no capítulo 2 da primeira epístola, versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que há no mundo, aí ele vai dizer, o que há no mundo, cobiça da carne, cobiça dos olhos e a soberba da vida.
o que é a soberba da vida? Que é algo da cosmovisão mundana. A soberba da vida nada mais é que impressionar os outros pelo aquilo que possui. Isso é soberba da vida. Essa é a filosofia, o conceito do mundo. Quem pensa como o mundo, a mentalidade mundana, da cosmovisão mundana, pensa da seguinte forma: eu tenho que adquirir, seja bens materiais, eu tenho que adquirir conhecimento para mim poder impressionar os outros. E essa forma de pensar gera a soberba, gera o orgulho, porque o meu carro é melhor do que o do fulano. Então essa busca desenfreada por adquirir mais e mais do que outro para o simples fato de impressionar, isso aí é um pensamento, uma cosmovisão mundana, que vai levar ao orgulho e à soberba. No mundo é assim. O mundo é assim. Ele busca de forma desenfreada possuir, para com isso se engrandecer em cima do outro. E muitas vezes esses conceitos, essas filosofias mundanas entram para a igreja. Nós temos uma teologia completamente errada, que é muito divulgada, que é uma teologia que a sua raiz, a sua fonte vem de uma cosmovisão mundana. Que teologia é essa? A teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade. Claro que Deus, na sua palavra, Ele promete abençoar. Há promessas de Deus relacionadas a isso. Mas, quando a gente analisa a teologia da prosperidade, da forma como ela é pregada em muitos recintos, evangélicos, na mentalidade de muitos cristãos, é dada aquela ênfase não em querer ter um bem, mas vários bens, para mostrar assim para os outros, para impressionar os demais, que o crente ali, que alcança esse sucesso, ele é abençoado. Nada mais é que isso, a cosmovisão mundana. Sendo que nós aprendemos nas Escrituras, na teologia das epístolas, que nós não devemos ter essa cosmovisão mundana, mas uma cosmovisão, uma forma de ver o mundo a partir da vontade de Deus. Da vontade de Deus. E assim outros pensamentos que são adotados pelos cristãos, que são pensamentos e filosofias e ideias mundanas. Então, analisando as epístolas, olhando as epístolas, nós aprendemos a ter uma cosmovisão cristã, segundo a vontade de Deus. Porque ser mundano não é só estereótipo. As epístolas ensinam que ser mundano, uma pessoa mundana, é alguém que adota os pensamentos do mundo e vive segundo esses pensamentos e defende esses pensamentos. Então, às vezes a gente tem um cristão bem enquadradinho, na igreja, mas vai ver a mente dele, ali está o marxismo, ali está conceitos, marxismo é um conceito político, que contraria todos os princípios e valores cristãos. Um pouquinho você vai encontrar um cristão que aprova o aborto. Porque os especialistas, eles não dizem que aborto é errado. Aborto é uma calamidade pública, uma questão para resolver uma calamidade pública. Aí vai ter cristão que defende o aborto, que ele vai lá e vota em partido que defende o aborto. Cristãos que defendem o politicamente correto. Se a sociedade num todo pensa assim sobre o casamento homoafetivo, eu também tenho que ir segundo o que a sociedade pensa. Tudo isso são uma cosmovisão mundana e que às vezes o cristão assume para si. E aí ele se demonstra um mundano. Então a importância das epístolas é justamente isso. É instruir o cristão, formar o caráter e a dignidade do cristão
moldar a igreja segundo os preceitos divinos de Deus e nos dá uma cosmovisão segundo a vontade de Deus. Tá? Aí o mundo, com a sua política administrativa, né, pensa de um jeito. Eu vou ver nas Escrituras se Deus aprova isso. Para mim ter uma cosmovisão, uma visão do mundo segundo a vontade de Deus. Tá bom? Isso aí para nós entrarmos, partirmos aqui nessa caminhada dessa lição. Então perceba aí a importância disso, das epístolas. As epístolas são fantásticas para a educação cristã, fantástica. Os autores das epístolas, inspirados por Deus, trouxeram aí uma profundidade nesse aspecto para formar o cristão. Fantástico, tá bom? Então foi lido já aqui a leitura bíblica em classe, certo? Então vamos partir aqui para a lição. Bom, nós temos no Novo Testamento, nós temos 27 livros. 27 livros. Desses 27 livros, 21 são cartas, são epístolas. Tá? São cartas. Então veja que o que compõe o Novo Testamento, a maior parte, são as cartas, são as epístolas. Dessas epístolas, dessas 21 epístolas, podemos dividir em dois grupos, que são as epístolas paulinas, as que Paulo é o autor, que Paulo ele escreveu, ele ditou, as epístolas paulinas, e as epístolas gerais, que aí são os demais autores, tá? Pedro, João, Judas, Tiago. Então, essas são chamadas de epístolas gerais. As epístolas paulinas são 13, e as epístolas gerais são 8. Tá bom? Então, fechando aí essas 21 cartas que nós temos no Novo Testamento. A nossa lição, como é costume, né, ela se divide em 3 partes que nós vamos ver. A primeira parte é como as epístolas paulinas nos instruem. Então nós vamos ver como é que Paulo, nas suas cartas, instrui o cristão e formam o caráter do cristão. Tá? Na segunda parte nós temos como as epístolas gerais nos formam. Tá? Então aí vai ser os demais autores, essas 8 epístolas, o conteúdo dela para a formação coerente e correta do cristão, da igreja. E por fim, a terceira parte, as epístolas continuam a falar. Nós vamos à primeira parte, então, as epístolas paulinas, que nos instruem, como já diz o próprio título, né, paulinas, foram escritas por Paulo, e essas epístolas, que são 13, elas podem ser divididas para modo didático, modo de ensino, facilitar o ensino, em três assuntos ou doutrinas predominantes. Ou melhor, quatro doutrinas predominantes. Não quer dizer que nessas epístolas Paulo fala só sobre essas doutrinas. Tá? Não, ele fala diversos assuntos. Como eu disse para os irmãos no início, as epístolas elas moldam a igreja, moldam o caráter. Então, abrange aí a uma gama de ensino. Mas a gente percebe nas epístolas paulinas uma predominância, assuntos, doutrinas que ele deu mais ênfase, que são mais fortes, tem uma presença maior. Tá? E essas doutrinas são 4, tá? Dentro das 13 epístolas que ele escreveu. Quais são essas doutrinas? A doutrina da soteriologia, que é a doutrina você sabe, é um conjunto de ensinos. Então Paulo, nas suas epístolas, nas suas cartas, um assunto predominante é o ensino sobre a salvação. Isso é soteriologia, é a palavra técnica para essa doutrina, para esses ensinos. Então, a doutrina da salvação, da nossa redenção. Paulo ele deu bastante ênfase a isso nas suas epístolas. É uma doutrina muito forte, muito presente
Tá? A segunda doutrina predominante nos seus escritos, das epístolas paulinas, é a cristologia, que trata sobre a obra e a vida de Cristo. Tá? Terceira, escatologia, e a quarta doutrina aí, escatologia são assuntos relacionados, os eventos relacionados ao fim dos tempos, que estão no futuro, já aconteceram, ainda não, mas Paulo, no seu compêndio de ensino doutrinário, ele nos dá um vislumbre, tá? Ele nos dá essa condição de darmos uma olhada para o futuro e ele apresenta uma escatologia bíblica. Tá? E por fim nós temos uma doutrina pastoral. Tá? Então nós vamos ver rapidamente cada uma dessas doutrinas, para ocuparmos bem o nosso tempo, tá? E fecharmos aqui o nosso horário para liberar os irmãos. Vamos ver então aqui cada uma dessas rapidamente. A doutrina da soteriologia, que trata sobre a salvação nas cartas de Paulo. Nós temos Romanos, Gálatas, 1 e 2 Coríntios. Tá? Então, essas três cartas, o assunto predominante, não único, não exclusivo, mas o que predomina é, sim, a doutrina da salvação, da nossa redenção. Em Romanos, Paulo ensina, grosso modo, que o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Ou seja, a justiça divina somente vem pela fé. Há uma justiça de Deus, Deus é amor, mas também é justiça, tá? E a partir dessa justiça, todos os homens pecaram e estariam condenados. Mas a justiça de Deus, ela vem e ela nos absolve, vamos dizer assim, a partir da fé, somente pela fé. Há um texto bem conhecido em Romanos, no capítulo, se alguém puder ler, que hoje nós não temos telão, né? Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Nessa carta... Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque no Evangelho a justiça de Deus se revela de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Muito bem, está aí. Paulo, então, nessa carta, ele diz, o justo viverá da fé. E essa justiça de Deus, ela se dá de fé em fé. Ou seja, essa justiça, ela não esse de fé em fé, não está falando de algo progressivo. Uma fé hoje, uma fé amanhã, uma fé depois. Esse de fé em fé, quando Paulo escreve, a intenção autoral é dizer assim, é de fé e somente pela fé. Não há outra forma. Para nós alcançarmos a justiça divina e não sermos condenados, é de fé e somente pela fé. Não há outra forma. Não há outro meio, não há outro recurso. É somente pela fé. Por isso que Paulo, então, refrisa de fé em fé. Por quê? Porque, claro, que o ser humano, dentro da sua capacidade de pensar, ele busca outros meios para ser justificado. Não é? A gente, quando está errado e alguém nos cobra algo, a gente é quase que natural ao ser humano querer se defender e criar um caminho para dizer que não está errado. Mas Paulo diz, não tem outro caminho, não há outra forma. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. E a única forma de ser justificado é pela fé. E isso é de fé e somente pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, a ira de Deus não está mais sobre nós, mas isso somente pela fé. Então Paulo, ele ressalta isso. Vamos mais adiante para não nos demorarmos aqui, que são várias cartas, né? Ele escreveu 13. E a gente tem um caminho a percorrer aqui. Em Gálatas, o que Paulo ensina em Gálatas, nessa epístola? Ele ensina que ninguém é justificado pelas obras.
Ninguém pode ser justificado pelas obras que realiza. O problema lá em Gálatas era o seguinte: Gálatas era uma região que abrangia cidades como Antioquia, Derbe, Listra e Icônio. Então, essas cidades estavam aí nessa região de Gálatas, da Galácia. E Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele está escrevendo às igrejas que ficavam nessas cidades. E o que estava acontecendo nessa região? Nessas cidades onde estavam essas igrejas. O que estava acontecendo com as igrejas dessa cidade? Nessas igrejas estava muito forte a presença e o ensino dos judaizantes, que eram judeus que se infiltraram na igreja, porque a igreja não é judaizada, a igreja é cristã. A igreja ela segue o cristianismo e não o judaísmo. Mas aqui, nesse período que Paulo escreve aos Gálatas, as igrejas ali estavam fortemente influenciadas por líderes judeus, que estavam ensinando que a salvação, ser livre da condenação, ser livre da ira divina, os cristãos, aqueles que estavam seguindo ali na igreja, deveriam cumprir a lei mosaica. E através então da lei mosaica, obedecendo a lei, todos os requisitos e os critérios da lei, então eles poderiam ser salvos. Isso eles estavam ensinando lá na igreja, mestres e líderes judeus. Então eles estavam ensinando os cristãos: vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que guardar a lei que Moisés deu, senão vocês não vão ser salvos. E Paulo, tendo informação disso, que a igreja cristã estava sendo judaizada e os cristãos ali estavam abraçando esses contextos, então nessa carta ele vai escrever: não, ninguém pode ser justificado, alcançar a salvação a partir de observâncias da lei. Não tem como, não há possibilidade disso. Por que não há essa possibilidade? Porque Paulo, como um bom judeu que era, ele tinha conhecimento que a lei dizia, tinha ali os seus critérios, mas se alguém tropeçasse em um item da lei, tinha vários critérios a ser observado. Então, se alguém diz: então eu vou procurar cumprir a lei para ser salvo. E se esse alguém, cumprindo a lei, viesse a tropeçar em um item, somente um, ele estaria sobre a maldição da lei. Porque se tropeçar num, ele vai ser maldito por descumprir toda. É o que Paulo diz, vamos ler em Gálatas, no capítulo 3, o versículo 14, por gentileza. Alguém nos ajude aí. Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Então, adquirir a salvação por meio de obras, dizer: eu vou agir dessa forma, vou me comportar desse jeito para poder ser salvo, para poder ser salvo. Não, Paulo diz: não, você não é salvo pelas obras, porque você não vai conseguir cumprir tudo que você está disposto a cumprir. Você é justificado pela fé. E a salvação vem mediante a essa fé, que é de fé em fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Gálatas, capítulo 3, versículo 10 a 14. É isso aí. Alguém pode ler para nós? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, para que pela fé nós recebemos a promessa do Espírito. Amém.
Vocês viram? Então, Paulo, um conhecedor da lei, tá? Ele foi formado nisso, ele explica. Ninguém pode ser salvo pelas obras, porque vai tropeçar em alguma. E se tropeçar, está condenado. Ele estará sob a maldição da lei. Então, por isso, na carta aos Gálatas, ele destaca aí que ninguém é justificado por obras. Tá? Ninguém. É só mediante a fé. E até, para modo de informação, as igrejas de Gálatas, tá? As igrejas que ficavam lá na Galácia, que estavam adotando a salvação pelas obras, eles estavam desobedecendo o concílio de Jerusalém, que está em Atos 15, que foi tratado justamente sobre isso, sobre a inclusão dos gentios na igreja. Os gentios eram os outros povos que não eram judeus. Então a igreja no início aqui do primeiro século era composta de gentios e judeus. Os judeus seguiam a sua tradição judaica, né, de guardar o sábado, tá? E Paulo diz, deixa eles assim, desde que eles não entendam que isso vai os salvar, que a salvação é por meio da obra de Cristo Jesus, tá? Isso é o cristianismo. Mas esses judeus queriam que os gentios que não tinham tais práticas da lei mosaica viessem adotar as leis mosaicas. Tá? E isso gerou um problema no primeiro século nas igrejas, por causa da composição da igreja entre judeus e gentios. Tá? Os judeus metiam uma pressão sobre os gentios para que eles se submetessem às leis mosaicas. Tá? Então houve um concílio lá em Jerusalém, onde se reuniu os apóstolos, está em Atos 15, e nesse concílio ficou determinado que um gentio não deve se submeter ao judaísmo, às leis mosaicas para salvação. Isso ficou batido martelo. Tiago, que provavelmente era o líder, pegou e bateu o martelo e assinou. Então, só que as igrejas aqui na Galácia estavam desobedecendo esse concílio, o primeiro concílio que foi realizado lá em Jerusalém. Então Paulo, além do seu conhecimento e da sua instrução apostólica, ele tinha também essa força que foi decidida no concílio em Jerusalém, que lá, sim, os outros líderes eram judeus, né? Pedro, Tiago, eram tudo judeu. E os próprios líderes da igreja, que eram judeus, então, aceitaram, concordaram, entenderam que a salvação, ela é mediante a fé. Nós somos justificados através da obra de Cristo, temos paz com Deus porque temos fé. E não somos salvos a partir das obras. Tá bom, meus irmãos? Isso está em Gálatas. Já 1 e 2 Coríntios, Paulo trata aí sobre a obra redentora de Cristo. Ou seja, claro que não só esse assunto, né? Essas duas cartas, 1 e 2 Coríntios, tem ali uma riqueza de ensino sobre várias áreas da vida cristã, do cristão e da igreja, mas há uma presença forte aqui do ensino sobre a obra redentora de Cristo. Então, através da morte e ressurreição de Jesus, tá? Através da morte e ressurreição, o irmão Rafael aqui leu em Gálatas que ele se fez maldito por nós na cruz, tá? E ele pagou o preço do nosso pecado, e através da morte, da ressurreição, dessa obra que Cristo realizou, nós podemos alcançar a redenção. A obra de Cristo nos reconciliou com Deus. Eu pertenço à família da fé, à família divina. Você pertence, você é co-herdeiro com Cristo, não porque você fez algo. Não fizemos nada, nem teríamos condições, mas foi porque Cristo, ele morreu, ressuscitou e nos reconciliou com Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém tem um relacionamento com o Pai se não for por Ele. Então, 1 e 2 Coríntios destaca isso, até tem o capítulo 15 que Paulo separa todo um capítulo para mostrar a importância da ressurreição, porque ali na igreja de Corinto muitos estavam ali, seguiam um pensamento mundano, tá? Isso era um pensamento mundano da época, que vinha da filosofia grega, dos helenistas, que a matéria era má, e então ressuscitar era uma tolice, né? E então muitos ali não acreditavam em ressurreição.
Aí Paulo disse, se vocês não acreditam em ressurreição, então Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Porque ali está a nossa redenção, a nossa reconciliação com Deus. Então Paulo destaca aí, então, em 1 e 2 Coríntios, a obra redentora de Cristo, a sua morte e ressurreição, e mostra aí que fomos reconciliados com Deus mediante essa obra de Cristo. Tá? Eu tinha uma anotação aqui, Apocalipse 13:8, que fala sobre o livro da vida do Cordeiro que foi morto. Não sei se alguém quer ler. Temos tempo ainda, né, Eliseu? Mas eu acho interessante, vamos ler Apocalipse 13, versículo 8, só para entender essa questão da nossa salvação, que é importante esse assunto, a soteriologia, que muitas pessoas acham que são salvos porque fazem isso, fazem aquilo, se eu fizer mais não sei o que, eu vou garantir a minha salvação. Nada disso, nada disso. A nossa salvação é mediante a fé, de fé em fé, justificado pela obra redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor. Tá? Então, Apocalipse capítulo 13, versículo 8, alguém lê? E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí, vocês viram que o texto diz, primeiro, o contexto dessa passagem é sobre o anticristo, quando ele estiver presente na terra, na nossa escatologia, a igreja já não vai estar mais aqui, vai ter sido arrebatada, mas quando o anticristo vier, a sua presença no mundo, visível, tá? E muitos vão segui-lo, mas vai ter aqueles ainda que não vão segui-lo, que vai haver, de acordo com a nossa modo de pensar da escatologia, que vai haver salvação ainda na grande tribulação, vai ser amplamente divulgado o evangelho do reino, tá? Um conjunto de eventos que vai acontecer na grande tribulação. Muitos não vão seguir o anticristo, tá? E o que João diz é que esses que não vão seguir o anticristo, eles estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto, antes da fundação do mundo. Por que João destaca o Cordeiro que foi morto? Porque está apontando para a obra de Cristo. E diz que esse Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ah, irmão Alessandro, então Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Não. É que Deus elaborou um plano de salvação e de redenção antes dos anjos serem criados, antes do mundo ser criado, antes de você ser criado, antes do homem ser criado. Deus, na sua eternidade, ele elaborou um plano. Veja bem, antes de tudo ser criado. E esse plano é de salvação. E nesse plano um cordeiro deveria ser morto, que é Jesus. E esse cordeiro sendo morto, ele tem um livro onde está escrito o nome daqueles que seriam salvos. Então, aqueles que alcançam a redenção, que têm a fé em Cristo Jesus e são justificados mediante a fé, eles estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, seja aí pela presciência ou pela predestinação, tá? Mas, ou seja, o salvo, ele é salvo não pelas suas obras, mas ele é salvo pela obra redentora de Cristo. E qual é a minha ação então diante disso? É ter fé nisso, só isso. Eu tenho fé que Jesus me salvou através da sua obra, tá? Através desse plano executado, tá bom? Entendeu? Vamos mais adiante. Vamos então aqui a carta de Éfeso, Filipenses e Colossenses. Essa doutrina fala da cristologia. Cristologia, em 15 minutos. Nessas cartas, nessas três cartas, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses, a doutrina que Paulo ressalta aí é sobre Cristo, sobre a sua obra, né, e a sua vida. Então mostra que Cristo é o cabeça da igreja, isso está em Éfeso. Em Éfeso, Paulo mostra que há um mistério que foi revelado e que os antigos nunca passou pela mente deles, né, os antigos, falando do Antigo Testamento, os profetas, todos aqueles personagens lá do Antigo Testamento, nunca passou pela mente deles um mistério que vai ser revelado futuramente, que foi a igreja.
É assim que Paulo chama a igreja na carta aos Efésios, que é uma carta bastante eclesiológica, que fala muito sobre a igreja. Então Paulo diz que esse mistério foi revelado, que é a igreja, que é o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça. Mostrando assim a cristologia, que Cristo é o cabeça da igreja. Já na carta aos Filipenses, Cristo é o modelo da vida dos salvos. Então, quando eu olho a carta aos Filipenses, eu percebo ali, Paulo quer me ensinar que Jesus Cristo, a sua forma de agir, de pensar, de proceder, é um exemplo para mim. E qual é o exemplo que Paulo destaca ali? É a humildade. É só ler Filipenses 2, Paulo fala sobre a humildade de Cristo. Por quê? A cidade de Filipos era uma cidade grega, que tinha uma forte presença ali dos romanos, e essa cidade era conhecida pelo orgulho de ter essa associação com os romanos, que era o poder imperial da época. Tá? Então, era uma cidade orgulhosa, onde as pessoas eram orgulhosas. As pessoas tinham altivez, e isso foi repercutir dentro da igreja. E é na carta aos Filipenses que nós vemos duas senhoras da igreja que não se davam, que tinham um problema de relacionamento. Por quê? Provavelmente, porque essas duas senhoras, Paulo cita até o nome delas, provavelmente essas senhoras traziam para o meio da fé esse orgulho, essa soberba. Ninguém queria ser menos que ninguém, entendeu? Porque isso era a cultura da cidade. E aí Paulo nessa carta ele diz, olha, Cristo é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, Ele sendo Deus não usurpou ser igual a Deus, e aí ele vai explicando, Ele se humilhou, Ele foi humilde, obedeceu. Então é uma carta que mostra Cristo como modelo para o salvo, adotarmos a humildade. Tá? Vamos mais adiante, senão a gente se prende muito aqui. A carta aos Colossenses mostra que Cristo é suficiente. O que estava acontecendo lá nas igrejas, na igreja de Colosso, nessa região, nessa cidade, a igreja ali estava sendo influenciada pelo legalismo, pelo judaísmo, por misticismo e ascetismo. Essas 4 heresias na igreja promoviam com que Cristo fosse insuficiente para a igreja. Não basta ter somente a obra e o exemplo de Cristo e o modelo de Cristo, temos que ter algo a mais. O a mais aí, Paulo está dizendo, não, Cristo é suficiente. O ascetismo fala de rigor ascético, ou seja, o cristão se submeter a rigorosos sacrifícios físicos. Paulo diz, não sejam assim, Cristo é suficiente. Ou seja, procurar alcançar a salvação, a perfeição através de rigor físico, tá? Altos jejuns, altos sacrifícios, que nem o catolicismo romano faz, caminham quilômetros e quilômetros e quilômetros a pé, ou sobem escadas de joelhos, rigor físico, procurando assim serem mais aperfeiçoados, alcançarem uma melhor posição diante do Senhor. Paulo diz, não, isso é ascetismo. Está no fim do capítulo 2. O judaísmo também, com todo o seu compêndio, né, de regras. O misticismo, irmão. Paulo condena ali o misticismo, crer em coisas que não são fontes das Escrituras. Eu vou me proceder desse tal jeito, vou me comportar assim porque tive uma visão, tive uma revelação, alguém disse isso, algum profeta moderno disse tal coisa e segue aquilo ali. Isso é misticismo. Isso mostra que Cristo então não é suficiente. A obra, o seu exemplo, o seu modelo não é suficiente. Ele também fala sobre o legalismo. O legalismo todo mundo sabe. Aquelas regras, há igrejas, há denominações que os cristãos estão ali sob o jugo de regras. Não pode usar tal cor. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então é uma imposição de regras, de dogmas. E Paulo diz, no momento que isso se torna o eixo principal da igreja, Cristo não é suficiente. Paulo então em Colossenses combate isso.
e mostra a suficiência de Cristo para a salvação. Muito bem. Com isso eu não quero dizer que o cristão tem que andar na libertinagem, né? De qualquer forma, de qualquer jeito. Cristo é o nosso modelo. Tá? Então não é 8 nem 88. Tá bom? Mas é Cristo como nosso referencial, nosso padrão. Tá bom? 1 e 2 Tessalonicenses, Paulo trata sobre a escatologia, ou seja, esses assuntos futuros. Ele fala sobre o arrebatamento, que coisa linda. 1 Tessalonicenses 4, ele fala sobre o dia do Senhor, ele fala sobre o anticristo. Então são coisas que estão para acontecer, e nessa carta nós temos esse ensino escatológico de Paulo. E é lindo. Agora, numa terça passada, a gente estudou aqui, né, um pouco disso aí, ficou ainda no começo da mensagem. São coisas maravilhosas. Os mortos vão ressuscitar, aqueles que dormem no Senhor. Então, se você perdeu um ente querido que morreu ali com a esperança, justificado mediante a fé, crendo em Jesus Cristo como único, suficiente Salvador e suficiente, você vai se encontrar com esse ente querido. Então, Paulo mostra essa escatologia fantástica de eventos que estão por vir. Para quê? Para nós não ficarmos fuçando em escatologia mundana, né? Que tem aí um monte de ensinos aí que são divulgados, dizendo, olha, vai acontecer isso porque Nostradamus disse isso um tempo atrás, porque olha a guerra na Ucrânia, olha não sei o quê. Então, a numerologia, então, são coisas secretas, são coisas confusas, e as pessoas tentam tirar disso uma escatologia, algo que vai acontecer no futuro, sendo que Paulo nos mostra aqui em 1 e 2 Tessalonicenses. Nós temos que beber dessa fonte para saber as coisas futuras, e não em especulações. Não ficar confuso com esse monte de opinião que dão por aí. Nós bebemos aqui, nas epístolas, nas cartas, na escatologia de Pedro, na escatologia de João, na escatologia de Cristo, na escatologia de Paulo. Tem muito conteúdo para nós bebermos sobre as coisas futuras. Para que beber em outras fontes? Então Paulo apresenta isso. Nós temos 1 e 2 Timóteo e Tito, que são mais 2 cartas de Paulo, 3 cartas, que tratam sobre a doutrina pastoral. São epístolas pastorais, que é orientação para líderes, instrução para os líderes. Dentre esses assuntos, nessas epístolas, a gente percebe que Paulo ensina o líder a combater as heresias. Isso é um requisito importante do líder. Heresias são falsos ensinos, que toda hora vem bombardear a igreja. Então o líder, nas cartas pastorais, Paulo diz, o líder tem que combater isso aí. E como é que ele combate as heresias? Levantando as mãos e orando. Paulo diz para Timóteo, você combate as heresias manejando bem a palavra da verdade. É assim que você combate as heresias. Entendendo as escrituras e rebatendo as heresias com a palavra. Por isso que ele manda Paulo insistir e pregar a palavra de Deus. Até ele vai dizer, não precisa os irmãos ler, 1 Timóteo 4,16, ele vai dizer que fazendo isso, Timóteo, você fazendo isso, tendo o manejo da palavra de Deus, entendendo o ensino bíblico, você vai combater as heresias, e fazendo isso você salvar-se-á a si. Essa salvar-se-á a si não é que ele ia se salvar porque combate as heresias. Então Timóteo vai alcançar a salvação porque ele vai combater as heresias. Não é essa a salvação. Salvar-se é uma palavra que quer dizer que ele vai estar livre de também seguir heresias. Então você salvar-se a ti e também os que te ouvem, a igreja. Então manejando bem a palavra da verdade, combatendo as heresias, ele, Timóteo, estaria livre de cair no engano das heresias e também os que estariam lhe ouvindo. Então a importância, o líder, ele tem que manejar bem a palavra da verdade para combater as heresias. Também nessas cartas, Paulo mostra que o líder, o cristão que está na frente, ele deve zelar pela sã doutrina. E a carta a Tito também mostra isso, o zelo, a defesa da sã doutrina que constantemente é atacada.
Tá? Então isso estão nessas cartas pastorais. Encerramos aí. Não vamos mais adiante. Irmãos, alguma dúvida a respeito disso? Alguma curiosidade das cartas pastorais? Desse assunto que a gente falou? Se não tem nenhuma, a gente dá um pulinho mais adiante. Bom, nós temos também, na nossa segunda parte aqui, as epístolas gerais. O que são as epístolas gerais? São as demais cartas, né? São 8 cartas, que foram escritas por Pedro, João, o escritor aos Hebreus, que a gente não tem precisão de quem foi, Tiago e Judas. Essas são as epístolas gerais. Tá? Me esqueci de uma carta que Paulo escreveu a Filemon, uma carta bem pessoal, né? E Filemon, Paulo trata nessa carta sobre o perdão, tá? A vantagem de se perdoar. Tá? Mas voltando então aqui às epístolas gerais. Nessas epístolas gerais, desses outros autores do Novo Testamento, a gente vê um assunto em comum em Pedro, João e Judas. Esses 3 autores das epístolas gerais, Pedro, João e Judas, Pedro escreveu 2 cartas, 1ª e 2ª Pedro, João escreveu 3 cartas, ou 3 epístolas, a 1ª, a 2ª e 3ª epístola de João, e Judas escreveu uma pequenininha ali, né, antes do Apocalipse, uma folha só ali, dá alguns versículos, tá? Mas o que tem em comum esses 3 autores dessas epístolas? Eles alertam sobre falsos mestres, isso aí é muito forte a presença desse alerta, em qualquer um dos 3, tá? A gente vê isso, cuidado com os falsos mestres, cuidado com os falsos ensinos, cuidado com os falsos pregadores, cuidado com falsos profetas. Há um alerta vermelho nessas epístolas. Tem alertas em certas epístolas que é amarelo, tá? Mas aqui nessas epístolas há um alerta vermelho. Cuidado, 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 cuidado com falso ensino. Isso é forte nesses 3 autores que escreveram essas epístolas. Também mostra, que nem na carta, nos escritos de João, combater as heresias, o cristão. Aí não é só para líder, não. Tá? Lá em 1ª, 2ª Timóteo e Tito, Paulo diz para o líder ter essa habilidade de manejar bem a palavra de Deus e combater as heresias. Mas nas epístolas aqui de João, que são 3, ele diz, olha, o cristão ele deve impor-se como um soldado e combater as heresias junto com seus líderes. Junto com seus líderes tem que combater as heresias. Não, isso aí é coisa para a liderança. Não. A heresia às vezes entra por um programa evangélico pelo rádio e pela TV lá dentro do celular, que vai lá buscar a atenção do ouvido do seu filho. Um pouquinho você está professando uma fé e o seu filho, a sua família é outra, né? Seguindo heresias. Então, Pedro mostra esse alerta vermelho dos falsos mestres. E João diz, olha, combata as heresias. Na época era o gnosticismo e o docetismo, que estava muito forte. O gnosticismo e o docetismo eram pensamentos gregos da época. Lembra no início que eu falei da cultura do mundo? Na época, o pensamento do mundo era o dualismo platônico, e esse pensamento de influência grega, né, dos filósofos gregos, dos pensadores gregos, que predominavam nas gentes ali do mundo antigo, do 1º século, acreditavam que a matéria era má. Então, se a matéria é má, para que ressurreição? Né? Que o imaterial é perfeito e o material é ruim, é mau. Então, o gnosticismo dizia o seguinte, então, se a matéria é má, que negócio é esse de ressurreição? Para quê? Isso era uma heresia que estava fortemente presente na igreja, que João nos chama a combater. Né? Porque há uma doutrina do corpo e o nosso corpo vai ser ressuscitado. Nosso corpo não é descartável, não vai ficar no túmulo lá no pó e nunca mais a gente vai obter ele de novo. O dia que eu morrer, o meu corpo vai para o pó, só que chegará o dia do Senhor que o meu corpo será ressuscitado. Paulo chega a dizer isso, porque o corpo sem espírito, ele está nu. Então vai sim haver essa ressurreição do corpo, que é como uma roupa, uma veste para o espírito. E aí nós teremos um corpo glorificado semelhante a Jesus Cristo.
Então, o pensamento gnóstico contrariava isso aí. Isso estava dentro da igreja e João ali estava combatendo. O docetismo negava a encarnação de Jesus Cristo. Se Jesus não encarnou, então ele não é divino. Então, João, ele chama a igreja, tá? Ele chama a igreja para combater as heresias. Então, como é que um cristão combate as heresias? Sendo informado da sã doutrina. Então, você tem que manejar bem a palavra de Deus como os líderes. Então, igrejas que têm líderes que ensinam vão ter cristãos bem armados contra as heresias. E essas são só 2 heresias, tinha centenas de heresias que viviam todo o tempo tentando se infiltrar na igreja. Muito bem, vamos mais adiante. Nas cartas gerais, então, nós vimos Pedro dando esse alerta vermelho aos falsos mestres, né? A entrada dos falsos mestres, o ensino dos falsos mestres, João nos ensinando a combater as heresias e Judas a batalhar pela fé. Você lê a cartinha de Judas, que é bem pequenininha, acho que tem 15, 18 versículos, uma coisa assim, ele diz, olha, vamos batalhar pela fé, pessoal, não vamos se intimidar, não vamos ficar de braços cruzados assistindo as heresias dos falsos mestres avançar. Judas diz, pessoal, vamos entrar para essa batalha, vocês têm que batalhar pela fé, e não deixar meia dúzia só batalhando. Você é um soldado de Cristo. Muito bem, Hebreus fala sobre a supremacia de Cristo, não sabemos quem é o escritor, mas ele fala sobre que Cristo é superior à lei mosaica, a Moisés, é superior aos anjos, é superior ao sistema levítico, é superior ao sacerdócio de Arão, ele é superior, porque os judeus da sua época, que eram cristãos, estavam abandonando o cristianismo e voltando ao judaísmo, achando que o judaísmo, com todo o seu sistema religioso, era maior que Cristo. E aí o escritor aos Hebreus diz, não, ele é superior. Ele é superior que os anjos. Tem igrejas aí que funcionam pela presença dos anjos, como se os anjos fossem maior que Cristo. Triste, né? Mas Hebreus destaca isso, a supremacia de Jesus Cristo. Tá? Tiago fala que a fé sem obras é morta. Tá? Então ele mostra aqui que o cristão ele é salvo pela fé, como disse Paulo, ele não contraria Paulo, mas quando eu, diante de vocês, da sociedade, dos homens, eu tenho que mostrar que eu tenho fé, e isso vai resultar em boas obras. Tá? Agora Paulo ele diz assim, nós diante de Deus, para justificação, as obras não salvam. Agora, nós diante dos homens temos que demonstrar nossa obra que é resultado dessa salvação. Então o salvo, ele tem boas obras. Ele não é salvo pelas obras, mas ele tem boas obras. Ah, mas tem gente lá na igreja que é crente, mas só vive com más obras. Então ele nunca foi salvo. Como disse João, ele nunca foi salvo. Se ele não manifestar boas obras, ele nunca foi salvo. Porque o salvo, ele não consegue realizar más obras. Porque a natureza divina está ali, o Espírito Santo é quem, ele está cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo domina as suas atitudes, os seus impulsos. Então Tiago, ele mostra isso aí, que a fé sem obras é morta. E por fim, para terminar, para encerrar a terceira parte da nossa lição, nos diz que as epístolas continuam a falar. E aqui apresenta 3 doutrinas que elas são a base de tudo que nós dissemos. A justificação, somos justificados mediante a obra redentora de Jesus Cristo, isso continua, nós somos justificados por isso, nós alcançamos a salvação a partir da justificação, tá? E pela fé nós cremos, confiamos que Jesus, com a sua obra, nós fomos redimidos, salvos. A santificação, que é esse processo que nos acompanha, tá? Então eu fui justificado por Jesus Cristo, esse é o primeiro estado, eu fui justificado, eu estou em processo de santificação. Então até o dia que eu morrer ou Jesus voltar, eu estou nesse processo de santificação, tá? E por fim, falando do futuro,
a glorificação, que é o estado, né, de que o pecado não terá mais controle e domínio nenhum sobre nós. A ausência total, que é quando a gente for transformado, nosso corpo ressurreto, e aí nada pode mais nos atingir da natureza carnal, das hostes da maldade, a glorificação, tá bom? E isso nós estamos aí ainda vivenciando, tá bom? Então, meus irmãos, você já foi justificado, você está num processo de santificação para alcançar a glorificação. Deu para entender? Fechamos aí? Vamos ler aqui a conclusão. As epístolas são livros divinamente inspirados e representam quase 80% do cânon do Novo Testamento. O conjunto de doutrina dessas epístolas, revelado aos seus diversos autores, continua a instruir o povo de Deus a formar o caráter do crente salvo em Jesus e a preparar a igreja para a vinda do Senhor. Amém. Graças a Deus por isso. Muito obrigado, meus irmãos, pela atenção de vocês, pela paciência. Espero que o Espírito Santo traduza de forma mais simples aquilo que a lição procurou transmitir.